Imagine que a sorte parece nunca ter estado ao seu favor. Há alguns anos, os seus pais perderam a vida em um acidente inesperado. E a destruição aparece novamente para você para lhe dar a notícia que foi diagnosticada com um tumor cerebral cancerígeno. Certa noite, depois de beber muito, você sobe até a cobertura e pede aos céus para acabarem com seu sofrimento destruindo o mundo. E desta vez, seu clamor foi atendido. Suas palavras invocam um misterioso ser celestial que o significado de seu nome é destruição. Ele é um intermediário entre os humanos e os céus. O homem chega e diz a você que pode realizar seus desejos se estiver disposta a pagar um preço final. No fim, você acaba aceitando e fazem um acordo. Você poderá viver a vida que sonha por 100 dias. Depois disso, o anjo da morte tomará sua alma. Contudo, à medida em que vai conhecendo essa incrível mortal, o homem começa a se apaixonar por ela, o que resulta em complicações nas relações entre os humanos e os reinos imortais. O episódio inicia com a protagonista descobrindo que está com um tumor no cérebro. Dong-Yong não tem como tirar uma semana de folga para fazer a biópsia, e o médico tenta explicar a ela que com a cirurgia ela terá 1 ano de vida, e sem ela apenas 3 ou 4 meses. Quando está saindo da sala do doutor, a protagonista esbarra em um homem de jaleco, e ele a diz que sabe o quanto ele é bonito. No entanto, no momento está ocupado. Um homem acabou fazendo vítimas com uma faca na cidade e começa uma correria no hospital para atender os pacientes. Quem cometeu o crime tentou tirar a sua vida depois. No entanto, conseguiram impedir e os paramédicos estagnaram o sangramento. O homem de jaleco manda que a enfermeira feche as cortinas em volta do leito e deixe apenas a polícia passar quando chegar. Ele se aproxima do autor do crime e diz que o homem não tem autoridade para tirar a vida das pessoas, apenas ele. Já que o criminoso exerceu tal ato, o homem o deixará vivo até o momento em que ele escolher tirar a sua vida, e no fim cura a ferida que estava aberta no paciente. Em seguida, os policiais chegam para o supervisionar. O homem vai visitar uma mulher. Ela conta uma metáfora para ele e diz que ele é a borboleta de seu jardim. Ele fala que é triste citar estas palavras no dia do aniversário dele, e a mulher o rebate, dizendo que o homem nem ao menos teve um nascimento, ou é uma pessoa para comemorar o aniversário. Voltando à protagonista, ela está indo encontrar um escritor quando recebe uma chamada de seu namorado. Ele fala às pressas que precisa encontrá-la. No local marcado, Dong-Yong acaba levando água em seu rosto. A razão foi porque o homem que lhe pediu em namoro é casado e a esposa descobriu a traição. No entanto, isso é novidade para a protagonista também, mas a mulher não quer acreditar nisso. Tentando deixar a esposa grávida melhor, ela decide se responsabilizar e tomar a culpa para si. Contudo, a mulher começa a passar mal e Dong-Yong a leva para o hospital. Depois que a esposa é medicada e está melhor, se explica para a protagonista. Ela diz que tentar achar um culpado que não fosse o seu marido era a maneira mais fácil de manter o casamento, entretanto não é o certo. Quando chega no trabalho, Dong-Yong leva uma bronca de seu chefe por ter demorado tanto na reunião. E enquanto ele está navegando na internet, percebe que há um vídeo onde a protagonista aparece. Ela está no café com uma mulher que a acusa de ter um caso com seu marido. Por um momento, Dong-Yong surta e grita com seu chefe. Em seguida, diz que irá tirar o dia de folga. A protagonista está indo para casa na estação e recebe uma mensagem alertando que um homem está a filmando. Quando ele é confrontado sobre, assim que as portas se abrem, o homem sai correndo e Dong-Yong vai atrás. Ela começa uma perseguição, no entanto logo para por uma cratera ter se aberto no chão e sugado o rapaz. À noite, a protagonista recebe uma ligação de seu irmão lhe pedindo um favor. Ele pede emprestado uma quantia considerável de dinheiro e os dois acabam discutindo. Por hoje ser o aniversário de morte dos pais dos dois e ele nem demonstra um respeito por isso. Em casa, Dong-Yong prepara sua janta e come um bolo com a foto de seus pais em sua frente. Em seguida, sua tia liga para colocarem o papo em dia e fica feliz quando escuta que a protagonista está feliz e saudável. Dong-Yong sobe para a cobertura com uma garrafa de bebida nas mãos e começa a fazer pedidos. Quando passa estrelas cadentes nos desejos, ela pede que o mundo acabasse. Enquanto isso, o homem que ela havia esbarrado mais cedo, que estava de jaleco, escuta os desejos da protagonista e decide atendê-los. Dong-Yong está dormindo quando alguém de madrugada toca em sua campainha.
Ao atendê-la, se trata do médico que ela esbarrou mais cedo no hospital, aquele que ela achou um gatinho e o homem havia se gabado por isso. A protagonista pensa no quão ele é bonito novamente e o rapaz diz saber, como se estivesse escutando seus pensamentos. Seu nome é Milman, que pode significar desgraça, destruição. Milman diz para ela fazer seu pedido antes que seu aniversário acabe. Contudo, a protagonista começa a achar que está alucinando com tudo o que está acontecendo e acredita ser culpa do tumor. Para ela ter um tempo para processar e pensar, ele sai do local, mas deixou marcado no calendário dela que perderá a vida em 100 dias. Depois, quando chega em casa, Milman invade o sonho de Dong-yong e a traz para sua residência. Ela tenta escapar, no entanto, ao abrir a porta, está mais alto que as nuvens e depois ele muda do local para uma praia. Milman explica que a mãe natureza é que o projetou, e apesar de ele ter tentado destruir o mundo sozinho, os humanos que têm poder sobre ele, então de repente agora dê certo com a ajuda de Dong-yong. O despertador da protagonista começa a tocar e ela acorda, sem saber se tinha sido realmente um sonho ou realidade. Ao longo do dia, Dong-yong começa a encontrá-lo em vários lugares, inclusive no trabalho, se passando por um escritor. A protagonista, depois de conversarem um pouco, decide fugir daquela situação e diz que sairá para se encontrar com outra escritora. No caminho, Dong-yong começa a sentir fortes dores na cabeça, o que leva ela a parar no meio da rua e quase ser atropelada por um caminhão. Contudo, Milman para o tempo e faz uma proposta para a protagonista. Ele a salvará se ela fechar o acordo. A mulher aceita e tudo em sua volta começa a voltar no tempo, enquanto eles andam até a cafeteria. Dong-yong não pode soltar a mão de Milman, senão irá perder a sua vida. Então ele coloca em seu pulso uma pulseirinha que parece ser um cordão vermelho para simbolizar o acordo dos dois, e toda noite ela terá que recarregá-la, segurando a mão do homem. Milman vai até a prisão lidar com aquele homem que ele fez viver. O rapaz está tentando tirar a sua vida, e Milman o impede de fazer isso, e repete mais uma vez que somente ele decidirá a hora certa de o levar. Dong-yong está indo até a sua amiga, que é escritora, e no caminho recebe ligações do seu ex-namorado, que ela descobriu recentemente que tem uma esposa. Por querer manter distância, não atende. Sua amiga acabou perdendo seu texto em um apagão que teve por culpa de Milman, e a protagonista a convence a recomeçá-lo para entregar no prazo, senão irá perder cada vez mais os leitores. Dong-yong decide ir até o mercadinho para comprar algumas coisas decentes para as duas comerem. No estabelecimento, ela recebe uma ligação de seu médico. O homem lhe avisa que se ela não fizer nada a respeito, começará a sentir cada vez mais dores e mais fortes. Milman vai visitar a sua amiga no hospital. Se ele ao fim, ela é como se fosse Deus. E ao perguntar a razão dele ter sido o escolhido, a garota apenas responde que é o destino, ele é cruel para todos. A protagonista continua recebendo as ligações de seu ex-namorado e não atendendo, então o homem lhe manda uma mensagem dizendo que irá se arrepender disso e que está na porta de seu escritório. Quando Dong-yong chega no local, o homem está com um cartaz gritando que ela é destruidora de lares. Os dois acabam brigando e ela tenta o tirar do local. No entanto, acaba cada vez mais se estressando e ouvindo coisas terríveis de como ela não tem paz e por isso que é estranha. Seus colegas de trabalho lhe protegem e colocam o indivíduo para fora, mas a criatura volta para o escritório e só vai embora quando sua esposa lhe busca e o arrasta pelas orelhas. A protagonista tenta entregar uma carta de demissão para o colega que ficou no lugar de seu chefe enquanto ele viaja, contudo o homem não aceita. Milman aparece para Dong-yong e quando ela pergunta o que aconteceria caso desistisse do acordo, descobre que outra pessoa tomaria o seu lugar de perder a vida, a pessoa que ela mais ama no momento. A protagonista fica braba ao descobrir, então Milman os coloca na situação do caminhão novamente e pergunta se ela faria diferente. Na casa de Dong-yong, seu irmão aparece e ela lembra das palavras do seu anjo da destruição, que outro tomaria seu lugar, então abraça seu caçula. No dia seguinte, a protagonista sai com sua amiga e diz que não irá partir dessa para uma melhor antes que ela decole em sua carreira como escritora. Milman vai visitar sua amiga Deus no hospital e ao chegar descobre que os médicos estão reanimando a garota. Quando fica estável, o homem a pergunta que tipo de ser ela é que está doente e triste o tempo inteiro, então a garota responde que alguém precisa pagar o preço pelas coisas que acontecem no mundo. Milman vai ao encontro de Dong-yong. Ela está tirando uma foto para pôr em
em um quadro. Os dois vão caminhando até a casa da protagonista e Mil-Man explica que ele é só um botão para o fim. A cada movimento e respiração que o homem dá, alguma desgraça acontece e essa é a razão de sua existência. Caso ele decide fazer nada, acontece um inferno na Terra. Quando eles chegam na frente da residência de Dong-Yong, são surpreendidos com a presença do ex-namorado da garota no local. Ele diz estar arrependido e que quer ficar com ela. O homem começa a abraçar e a protagonista tenta se soltar, no entanto não está conseguindo e seu quadro acaba caindo no chão e quebrando a proteção de vidro. Mil-Man decide intervir e diz para ela ir para dentro que ele resolverá. Ele se apresenta ao ex-namorado como o atual de Dong-Yong e a mulher fica surpresa. Quando as coisas estão mais calmas, a protagonista faz uma proposta. Ela o convida para morarem juntos e Mil-Man aceita. A protagonista, logo depois que fez a proposta, vai no banheiro de sua casa para lavar o rosto e se arrepende de ter feito o convite. No entanto, ao abrir a porta, muda de ideia novamente. Mil-Man achava o apartamento dela muito pequeno, então decidiu trazer a sua casa para dentro. Do lado de fora vai parecer o mesmo lugar, mas ao entrar ficou muito maior. Dong-Yeon confessa que o chamou para morarem juntos por pensar que no momento que ele fosse embora, que desapareceria para sempre, pois a mesma está acostumada com as pessoas que são boas com ela irem embora de sua vida. Trocando o assunto, a protagonista quer saber onde vai ser o seu quarto, já que há vários na casa, e descobre abrindo as portas que eles não dão a lugar nenhum, é como se refletissem a sala. O seu irmão toca a campainha e Dong-Yeon vai até a cobertura. Os dois conversam com a tia que os criou. Depois que desligam a ligação, Song-Yeon conta que quando estava perseguindo o ex-namorado traidor de sua irmã, ele teve uma ajuda divina e o homem acabou atropelado. Claro que o garoto chamou a emergência pelo menos. O irmão da protagonista sabe que por ela sair com um homem casado foi por ele ter a enganado, pois ela não é de fazer isso. E o garoto se sente na obrigação de conhecer esse atual namorado para saber se não é outro a enganando. Para saber melhor seu veredito se o atual presta ou não, Song-Yeon o convida para beber. No entanto, o garoto acaba bêbado e no fim passa a bênção para os dois namorarem. Depois que o irmão da protagonista vai embora, Mil-Man divide as casas no meio, para um lado a dele e do outro a dela. Para ficar de olho em seu novo companheiro de apartamento, Dong-Yeon irá dormir no sofá da sala. No dia seguinte, quando está pensando nos termos do contrato que fechou, a protagonista se dá conta que a pessoa que ela ama irá perder a vida de qualquer maneira. Será por Dong-Yeon quebrar o contrato ou por desejar o apocalipse. Enquanto isso, o garoto que a amiga escritora da protagonista era apaixonada quando mais nova, foi chamado para comparecer em uma reunião com os integrantes da época da escola, e seus amigos o avisam que Na irá aparecer também. A escritora usa o nome dele como seu pseudônimo. Voltando à protagonista, ela está no funeral junto com o escritor que é seu cliente para lhe dar apoio e conversar sobre algumas coisas de seu trabalho. Quando está indo embora, uma moça esbarra nela e ela lembra de onde que conhecia Mil-Man. Quando seus pais faleceram, o homem chorava no caixão de alguém desesperadamente, algo que ele disse nunca ter feito. Dong-Yeon está na parada de ônibus quando uma moça senta ao seu lado, a mesma que ela havia esbarrado e que é amiga deus de Mil-Man. Ela pergunta por qual que deveria pegar para chegar ao seu destino. Logo depois, Mil-Man aparece e quando a protagonista diz que já tinham visto antes, o homem fica irritado falando para conversar em casa. Quando os dois estão no apartamento, o homem diz para ela largar o emprego e aproveitar os últimos dias que lhe sobraram de vida. Contudo, Dong-Yeon não quer gastar o seu pedido com dinheiro e precisa trabalhar para pagar as contas. Por um momento, ela começa a achar que ele está apaixonado por ela com tanta preocupação que vem demonstrando, mas Mil-Man nega. Ao questionar quem tinha falecido naquele dia em que ele estava chorando e ela ouviu pela primeira vez, descobre que era a mãe do homem. No dia seguinte, Mil-Man se passa por chefe da protagonista no trabalho e para lidar com isso, Dong-Yeon pede para o Sr. Cha ir em seu lugar no encontro com Na. No entanto, o homem não sabe quem é realmente, só por conhecer pelo pseudônimo. No café, quando começa
começam a reunião, os dois se lembram do passado em que tiveram envolvimento e nesse momento o Sr. Cha se dá conta que ela se inspira em seu antigo amor para fazer seus personagens masculinos, que por acaso é o amigo de infância do homem. Mil-Man decide ir atrás de sua amiga Deus quando percebe que foi ela quem fez a protagonista lembrar da onde que o conhecia e ela o alerta que cada vez mais seus sentimentos por Dong-yeon irão aumentar. O homem decide não pegar mais leve com a protagonista e quando se encontra novamente, ele faz ela sentir tanta dor em sua cabeça para que gaste o desejo pedindo para parar, mas ela não faz isso. Mil-Man no fim alivia a dor de Dong-yeon e diz que fará ela chorar por sua causa e querer acabar com o mundo para tirar a sua vida. Contudo, quando a mulher escuta isso, decide acabar com tudo naquele momento e se jogar da cobertura. Entretanto, o homem que dizia não se importar a segura. A protagonista fala que sabia que ele iria salvar novamente e que seu plano é tentar amá-lo, assim ela não perderia ninguém. Por ele ser a pessoa que ela mais amaria, ela ainda iria sobreviver e o mundo não acabava. Já que os dois vão seguir essa linha de raciocínio, Mil-Man criou um quarto em sua casa com uma cama para eles dividirem a noite, no caso Dong-yeon dormir e ele observar. No dia seguinte, a protagonista faz uma pesquisa de como se apaixonar, mas nada do que achou parece ser bom o suficiente. Então recorre à sua amiga e escritora. As duas lembram do primeiro encontro que tiveram. Na-Dina estava atrás de bebidas e Dong-yeon tinha algumas na mochila, então a protagonista as vendeu para a garota que escalou o muro. Depois que a bebida fez o efeito, Na-Dina se declarou para seu amado na frente de todos da escola. O conselho que sua amiga dá para Dong-yeon se apaixonar é sonhar com Mil-Man. Assim que encontrá-lo em seus sonhos, tudo acontecerá. A escritora lhe conta uma fofoquinha. O Sr. Cha é o homem que ela deu seu primeiro beijo, mas não o confundem, pois ele não é o que ela era apaixonada na época da escola. Mais tarde, vemos o Sr. Cha em sua casa com seu amigo de infância, aquele que a escritora amava. O homem irá emprestar seu carro para ele ir ao encontro da turma com o veículo. A protagonista à noite diz para Mil-Man entrar em seus sonhos, assim irá tentar seguir as dicas que recebeu de sua amiga e do que leu na internet. No entanto, nenhuma das tentativas feitas até então funcionaram. Dong-yeon decide tentar algo diferente e pede que seu companheiro lhe conte mais sobre si, mostre seu mundo. E conforme Mil-Man caminha pelo mundo que ele está mostrando à protagonista, as coisas começam a perder vida. Então ela entende a razão dele evitar se apaixonar ou ter alguma conexão. Tudo no final leva ao mesmo lugar, por sua própria existência e culpa. No dia seguinte, Dong-yeon fala para Mil-Man que o perdoa por ter saído de seu sonho de repente e não ter deixado ela se aproximar mais, o que deixa o homem bem zangado. Song-yeon aparece na casa de sua irmã pedindo dinheiro emprestado, algo que é bem recorrente em seu relacionamento, e dessa vez diz para ser para um curso. No entanto, ela está desgastada de todos os cursos que o garoto iniciou e não foi até o fim. Os dois acabam discutindo por ela não ter conseguido desenvolver alguns sonhos para alcançar, por estar sempre trabalhando para sustentar os sonhos de seu irmãozinho. A conversa não acaba muito bem, pois Song-yeon fala que prefere morrer do que viver como a protagonista. Mil-Man aparece logo depois da briga e fala que poderia acabar com a vida do ingrato no momento em que quisesse. Depois questiona se Song-yeon iria o perdoar por isso, já que está distribuindo gentilezas. O homem começa a pegar cada vez mais pesado nas palavras e no fim a protagonista diz que não o queria vivo. Então ele a leva para uma floresta e lhe entrega uma arma, dizendo que se esse é seu desejo, é só torná-lo realidade. Claro que a mulher não faz nada. Depois em casa, Dong-yeon chora quando está sozinha e em seguida recebe uma ligação do hospital. Seu irmão está lá. Mil-Man vai no julgamento do homem que ele não deixou tirar a sua própria vida na prisão e ele recebe a sentença de prisão perpétua. No entanto, o homem queria que acabassem com a sua vida. Quando a protagonista chega onde seu irmão está, o escuta rindo no telefone, dizendo que assim ela dará o dinheiro para ele e deve estar assustadíssima. A mulher na hora fica chateada e sai para fora do hospital. O médico de Dong-yeon decide parar o seu irmão que estava tentando ir atrás da protagonista e lhe conta sobre a situação da sua irmã. Dong-yeon encontra Mil-Man na frente do hospital e nesse momento aquele homem
homem que foi mandado para a prisão novamente está na ambulância passando pelos dois por ter batido a cabeça em um dos seus surtos. No entanto, o homem está acordado e está disposto a tentar tirar a vida de Milman. Contudo, quando ele consegue sair do veículo e está indo em direção de Milman com algo para o cortar, a protagonista coloca seu corpo na frente de seu amado para o proteger. Milman segura o objeto cortante com a sua mão e em seguida faz com que o homem acabe com a sua própria vida. Depois do ocorrido, Milman transfere a Si e Dong-yeon para um local próximo ao hospital. Em seguida, as pessoas que viram o acontecimento esqueceram da presença dos dois e apenas se lembram do homem ter tirado a sua própria vida. Ao ouvir da protagonista que ela colocou a sua vida em risco por um impulso e não se arrepende disso, ele fica bravo por Dong-yeon fazer sem ter um motivo explícito. Entretanto, a conversa é interrompida com a chegada do irmão da mulher. O garoto está arrasado com a notícia que sua irmã está doente e não para de chorar. À noite, quando está mais calmo, ele diz que dá a permissão para seu cunhadinho, que é como ele chama Milman, e a protagonista morarem juntos. Indo embora, cai a ficha para o garoto que ele tem que ser mais responsável nesse momento e Song-yeon vai atrás de um emprego. Destino ou não, a cafeteria onde a paixão de Na-jin-na trabalha está contratando e é onde o garoto irá começar. Milman quer saber o motivo da protagonista ter o defendido e ela diz que se ele apenas ficará observando, irá descobrir. Então o homem aparece novamente em seu trabalho como substituto de um dos seus colegas. Milman fica o tempo todo a olhando, tanto que até o Sr. Cha percebeu. No dia seguinte, no trabalho, todos enfrentam um problemão. Um dos editores, que não é a protagonista, sem querer publicou um capítulo adiantado e precisam ouvir seu chefe gritar. Dong-yeon assume a culpa pelo erro que não foi seu para acabar logo com isso. Contudo, ela vai ter que convencer o autor a escrever mais e o garoto não é uma figura que coopera muito. Para que o indivíduo aceite continuar um pouco mais seu trabalho, a protagonista o leva para comer em um lugar caro e depois se oferece para fazer o que ele quiser, inclusive vai no mercado enquanto ele come para buscar algo que não tinha no restaurante. O garoto a tratou mal o tempo inteiro e Milman está como garçom do local. Ao ver a situação e que ela saiu por um tempo para buscar mais coisas, ele senta para conversar com o escritor e pede que ele seja menos grosseiro, o que faz com que o garoto saia do local antes que Dong-yeon volte. Indo para casa, Milman faz um agrado para a protagonista e a leva para a praia. Ela conta um segredo para o homem. Sempre que sentia vontade de chorar, ia para essa praia e ficava lá sozinha com as suas lágrimas. Dong-yeon não queria que alguém a visse daquele jeito. Em certo momento, a protagonista pergunta se Milman quer lhe beijar e quando o homem vai em sua direção, ela tira o rosto. O Sr. Cha liga para Na-jin-na e lhe faz uma proposta. Se a mulher aceitar assinar um contrato diretamente com ele, o homem fará ela chegar aos top 10 da plataforma de leitura. Mais tarde, quando a protagonista e Milman estão observando as pessoas juntos, ele pede que ela o ame para que então ele possa salvar a sua vida. É o que o homem deseja. No entanto, Dong-yeon não quer desejar isso, pois se ele desaparecer depois do trato feito, ela não sabe se será feliz sem o ter em sua vida. No dia seguinte, a protagonista está saindo com a sua colega de trabalho e pede que ela arranje um encontro às cegas para si. Assim, outra pessoa perderia a vida por ela quebrar o contrato e ainda poderia ficar com Milman. Depois de descobrir no trabalho que teria que ir atrás daquele escritor juvenil arrogante, Dong-yeon chama Na-jin-na para sair e desestressar. Enquanto conversam, ela acaba contando à sua amiga que o Sr. Cha disse que a beijou por pena quando eram mais novos. Na-jin-na liga para o Sr. Cha e pede para se encontrarem. Ela o questiona se o homem lhe ofereceu um contrato por ainda ter pena dela, e ele diz que acredita em seu potencial. No fim, Na-jin-na assina. A protagonista leva seu irmão para fazer um exame para saber se não está com um tumor também. A mulher explica ao seu médico que tem medo que seja genético. No fim, o doutor diz que ele a inspirou a lhe ajudar em seu tratamento e lhe dá alguns remédios que irão ajudar com as dores. O médico acrescenta que quer a mulher viva e o irmão dela não tem nada. Ele não quer mais ninguém como seu editor e ela merece
viver. Em meio aos pacientes, alguns conversam sobre o médico fantasma. No entanto, as descrições do homem não batem e algumas viram até uma mulher. Quando Mil-man se aproxima de Dong-yeon, o doutor, o médico acha que ele é o irmão mais novo de Dong-yeon. Ao descobrir que é como se fosse um namorado, diz que ele não acredita que amor tem idade e toda forma é válida. E outra coisa estranha acontece. Quando Song-yeon se junta a eles, pergunta se Mil-man pintou o cabelo. No entanto, a protagonista está o enxergando da mesma forma desde sempre. Ao ver a selfie que seu irmão tirou, ela percebe que cada um enxerga Mil-man de uma forma diferente. Contudo, o homem a diz que somente ela o vê como seu verdadeiro eu e descobre que ela é a primeira em todos esses aspectos. Ao caminho de casa, Dong-yeon acha aquele autor jovem, no entanto ele a ignora. E à noite manda mensagens pedindo que ela não vá mais atrás dele ou tente contato. A colega de trabalho da protagonista, que ela havia pedido que lhe arranjasse um encontro às cegas, lhe avisa que vai acontecer após o trabalho. Mil-man aparece no local e surpreende Dong-yeon ao se passar pelo namorado de sua colega e lhe apresentar uma outra pessoa para ser seu par. O homem logo acaba com o encontro e leva a protagonista para outro lugar. Ele a mostra que ela pode desejar o amar, usando seus poderes para quase se beijarem. Entretanto, ela não quer que aconteça dessa maneira. Enquanto isso, o Sr. Cha está na casa de Na, ajudando em seu novo livro. Quando o homem está saindo, repara que seu guarda-chuva do dia em que se beijaram está perto da porta e avisa que vai pegá-lo de volta, o que deixa a mulher com muita vergonha. Mais tarde é o encontro da turma e Na é a única garota presente. Assim que a sua antiga paixão entra, ela já fica um pouco desconfortável. Ainda mais com as perguntas que seus antigos colegas fazem sobre a mulher ainda gostar dele ou sobre o término. No fim do encontro, o homem se aproxima de Na e lhe oferece uma carona. No entanto, ela não aceita. No dia seguinte, no trabalho, a protagonista pergunta ao Sr. Cha o que ele iria desejar em seus últimos dias de vida. E no desenrolar da conversa, o homem fala que se a pessoa que concede o desejo e se for um romance, o melhor seria pedir que essa pessoa se apaixone loucamente por você. Dong-yeon fica pensando no que o homem disse no caminho de casa e, para sua sorte, começa a chover bastante. Ao descer na parada, ela encontra Mil-man e ele diz para os dois irem correndo na chuva para casa por ser divertido. Antes de entrar em casa, a protagonista deseja que o homem lhe ame. No entanto, ele diz que não pode lhe conceder isso e em seguida a beija. Na próxima cena, vemos sua amiga Deus dizendo que se alguma coisa fugir da programação ou falhar, deve ser deletada ou reiniciada. E em seguida, Mil-man desaparece. O Dong-yeon corre até o seu apartamento para ver se Mil-man ou sua casa estaria lá, mas tudo desapareceu e voltou a ser como era antes dele aparecer em sua vida. No dia seguinte, no trabalho, a protagonista fica distraída pensando no que aconteceu e quando é avisada que o CEO do escritório quer lhe ver, imagina que pode se tratar de mais uma pegadinha de Mil-man. Contudo, é surpreendida ao entrar na sala e descobrir que realmente era o CEO verdadeiro. O homem a pede que ela organize um jantar em um restaurante para comemorarem a sua volta. E ao sair, recebe mais uma surpresa. Aquele jovem escritor aparece para fazer uma reunião particular com Dong-yeon. Ele avisa que irá continuar as suas obras, entretanto, no anonimato, pois as pessoas que viraram fã no concurso de ator que ele está participando não podem saber. Ao perguntar a razão do garoto decidir continuar as escritas, ele responde que é por causa de um homem que sempre aparece em seus sonhos, dizendo que se não terminar de escrever, algo vai lhe acontecer. A protagonista sabe que se trata de Mil-man, no entanto não entende a razão dele ter sumido. Vemos agora Mil-man. Ele voltou no passado, no dia em que Dong-yeon perdeu o emprego pelo ônibus ter furado o pneu. Depois, sua amiga Deus lhe mostra várias sequências de coisas ruins que aconteceram na vida da garota e lhe diz que tudo é por culpa do homem. A garota fez isso para que Mil-man se lembre do propósito de sua existência e acha uma piada o homem acreditar que Dong-yeon irá o amar. Ela coloca o tumor como sua culpa também. Quando está indo para casa, a protagonista o encontra no caminho e Mil-man lhe dá uma carona. A mulher lhe faz perguntas como para onde ele foi e a razão de ter desaparecido. Contudo, é complicado explicar, pois não foi uma escolha ou decisão dele isso acontecer. Ela pede que Mil-man
Mil-man a leve até a entrada da casa do homem para Dong-yeon saber onde ele mora. Assim, quando acontecer novamente, vai saber onde procurá-lo. O homem a leva até o local, entretanto diz para pararem de morarem juntos e apenas manterem um acordo inicial, sem envolvimento. Quando a protagonista vai dar um passo para chegar mais próximo dele, ela é transferida para dentro de seu apartamento. Song-yeon, em seu trabalho, pega seu chefe admirando a foto de uma mulher e pergunta sobre. O homem lhe conta tudo, como seu melhor amigo o ajudou quando ele era mais jovem, pois ele não tinha coragem de terminar com a garota. Então seu amigo digitou e eles simplesmente não se viram mais. Song-yeon achou parecida a história de uma conhecida sua. O garoto também terminou com ela por mensagem de texto e toda vez que ela bebe demais, fala que vai fazer ele pagar por isso. Seu chefe o leva para a casa em que ele está morando no momento, que na verdade pertence ao Sr. Cha, e Song-yeon reconhece logo que entra no local. Entretanto, acontece que o pessoal da empresa não sabem que o Sr. Cha vem de uma família que tem muito dinheiro, que inclusive são donos do prédio. Então o homem pede que o garoto mantenha esse segredo. Mais tarde, quando Lee Hyung-gyu está limpando a cozinha, seu amigo diz que agora que ele encontrou um aluno, alguém que se inspire nele, assim como Lee Hyung-gyu fez consigo, agora pode se mudar e morar em outro lugar. Mas o homem diz que ficará para sempre fazendo companhia ao seu melhor amigo. Enquanto Lee Hyung-gyu fala sobre Nadina para seu amigo, o Sr. Cha recebe uma mensagem dela pedindo que vá até o seu apartamento. No entanto, o homem diz que não consegue no momento. Vemos como aconteceu o primeiro beijo dos dois. A garota estava esperando na chuva o Lee Hyung-gyu na frente de seu prédio, depois dele não responder mais as suas mensagens. E o Sr. Cha, que na época não recebia esse nome, a viu chorando dizendo que nunca havia nem beijado seu amigo. Então, por pena ou de repente outro sentimento misturado, ele a beijou. Uma escritora, cliente da empresa da protagonista, faz uma reunião com ela e avisa que irá parar com o romance que estava escrevendo, pois foi diagnosticada com câncer no ovário, então irá priorizar a sua saúde. A mulher preferiu ela mesma contar do que deixar para um escritor que irá à noite na reunião do retorno do CEO, que provavelmente vai trazer o assunto à mesa. E realmente acontece isso mais tarde. Esse escritor nada gentil fala como o ex-marido da mulher a largou por estar sempre cansado de cuidar dela, e se ele fosse homem já teria feito isso há muito tempo. Ainda para ser mais desconfortante, o homem diz que Dong-yeon deveria ser mais gentil com as pessoas para não acabar sozinha e doente igual a escritora. Essa foi a gota d'água para a protagonista, que resolve pôr ele em seu lugar e conta a todos que tem somente 3 meses de vida e depois vai embora. Dong-yeon tenta de todas as maneiras trazer Mil-man até ela, contudo nada funciona e acaba dormindo no chão da sala. O homem aparece quando ela ainda está adormecida e recarrega a pulseira, depois coloca uma almofada embaixo de sua cabeça e vai embora. Quando a protagonista acorda e percebe que ele esteve ali, ela fica muito brava e decide arrebentar a pulseira. Vemos Nadina na próxima cena desamparada. Ela recém descobriu sobre a doença de Dong-yeon e vai até o escritório da empresa. No local, o Sr. Cha a acalma e conversam sobre. Pelo estado de nervos da mulher, o homem a dá uma carona para que ela não vá dirigindo. A protagonista foi parar no hospital e vemos Mil-man conversando com a sua amiga Deus. Ela diz que o melhor é ele não ir vê-la, que é o certo, e ao ouvir essas palavras, o homem decide ir atrás de Dong-yeon. Depois que acorda, a protagonista começa a caminhar pelo hospital e quando vê Mil-man, fala coisas para o magoar. No entanto, ele só está preocupado em saber como ela está e a abraça. Depois a repreende por ter tirado o bracelete e no fim diz que irá contar tudo para Dong-yeon. Mil-man explica que todas as coisas ruins que marcaram a vida da protagonista, ele é o culpado e para sua surpresa, Dong-yeon alivia dizendo que era necessário certas coisas acontecerem e que quem for que esteja falando essas coisas para ele, para que o homem diga que por Dong-yeon está tudo bem ser assim. De repente, a protagonista some, Mil-man a procura por todos os lugares, mas não a encontra. Ao esbarrar com Song-yeon e ele dizer que é filho único, o homem passa a acreditar que a existência da mulher foi apagada. Dong-yeon aparece em um jardim onde está Deus. A garota fala que havia plantado no vaso de flor possibilidade que criou um brotinho com o sofrimento da protagonista. E agora, Mil-man se preocupa com alguém mais do que a si próprio. A mulher
mulher diz para Dong-yeon não sofrer mais por causa de Myeon-man, e a protagonista diz para não culpá-lo, que nunca se sentiu infeliz por causa do homem. Depois disso, Deus libera Dong-yeon voltar para seu mundo e a protagonista vai parar na porta de Myeon-man. Ela conta toda a conversa que teve com a divindade para o homem e ele diz que ficou com medo pois ninguém lembrava dela. No hospital, Song-yeon não quer deixar sua irmã ir para casa, contudo Myeon-man o convence de que é médico e tudo bem ela ir. Na aparece no quarto do hospital também e vai junto no carro para a casa da protagonista. Os dois, sua amiga e seu irmão, estão muito preocupados e não querem desgrudar da mulher. Entretanto, ela pede que eles se retirem para poder descansar com Myeon-man. Quando cada um está indo para sua casa, Na fala para Song-yeon que ele amadureceu e para não passar mais pelas coisas sozinho, ela irá dividir o fardo com ele, como uma outra irmã mais velha. Voltando a Dong-yeon, Myeon-man coloca de volta o bracelete em seu pulso e os dois decidem continuar morando juntos. Mais tarde, o homem conversa com a sua amiga Deus e no fim ela diz que a mulher já está o amando e mesmo um amor sem futuro continua sendo amor. No dia seguinte, a protagonista recebe uma ligação daquela escritora que também está doente e as duas se encontram para conversar. A mulher diz que depois que ficou sabendo que foi defendida por Dong-yeon e que ela havia se demitido, também fez o mesmo e tirou seus romances da empresa. Myeon-man está esperando a protagonista depois da reunião e lhe faz uma surpresa. Quando ela diz que queria ter aproveitado mais as árvores floridas na primavera e se soubesse que seria sua última vez, o homem volta no tempo para poderem observar as flores. A mulher diz que isso traz lembranças boas. Quando era pequena, ela lembra de andar em uma roda gigante com seu irmão e que foi um ótimo passeio em família junto com seus pais. Depois, Dong-yeon vai na casa de Na e pede que sua amiga a trate normal, como sempre foi, e esqueça que ela está doente, e as duas decidem fazer uma noite do pijama. Logo que as garotas já acordaram, o Sr. Cha aparece no apartamento de Na e a protagonista descobre sobre o contrato que sua amiga assinou diretamente com o homem. Depois que ela vai embora para deixar os dois sozinhos, o Sr. Cha parece que vai abrir o jogo e falar algo a se considerar para Na, mas de repente a campainha dela toca e é a Lee Hyung-gyu em sua porta. Myeon-man encontra a protagonista na rua e lhe faz outra surpresa. O homem volta no dia que ela havia dito que tinha uma ótima lembrança com seus pais e deixa a garota emocionada. Quando volta a falar sobre o desejo que Dong-yeon ainda tem que escolher, ela diz que já pediu que o homem se apaixonasse por ela, mas ele não a concedeu isso. E Myeon-man responde que com isso não precisa se preocupar. O homem acrescenta que ela pode gostar dele, que apenas a protagonista lhe importa agora. E a conversa dos dois é interrompida quando a tia que criou Dong-yeon e seu irmão aparece. Assim que a protagonista percebe que sua tia está na sua frente, sai correndo para fugir da lição que a mulher está pronta para lhe dar, sobre ter escondido a doença até o momento em que seu irmão a contou. Enquanto isso, Na fecha a porta antes que Lee Hyung-gyu possa dizer mais alguma coisa além de se desculpar por aparecer sem avisar e diz para o homem aguardar lá embaixo. O Sr. Cha fica tão surpreso quanto ela sobre a visita e os dois combinam do homem esperar ela sair para depois ir para sua casa. Lee Hyung-gyu abre seu coração para Na e diz que sentiu falta dela esse tempo todo. Contudo, a mulher fala que 9 anos depois é tarde para dizer isso. Entretanto, apesar de toda a mágoa que ele causou, ela ainda está sentada conversando com Lee Hyung-gyu e prestando atenção no que o homem tem a dizer. Na fala que gostar dele é como se fosse pisar no chão úmido, mas sabe que para ele era tudo seco e que não gostaria de voltar àquela época, então vai embora. Voltando à protagonista, sua tia se chama Soo-ja. Quando está mais calma, se apresenta a Myeon-man e diz saber que ele é namorado de sua sobrinha. A mulher pergunta onde que ele está morando por estar tão tarde e ele continuar na rua. Acontece que Dong-yeon não quer revelar que os dois estão morando juntos. Então, o coloca para fora e entrega seu celular para que possa ligar para o homem mais tarde. Quando Soo-ja e a protagonista estão sozinhas, sua tia diz não estar com raiva e sabe como ela se sente. Depois entrega um monte de roupas novas que
comprou para sua garotinha no Canadá. Lee Hyung-gyu, quando chega em casa, faz uma descoberta. Chega uma notificação no celular do Sr. Cha, enquanto ele está no banho, e o homem dá uma olhadinha. Nesse momento, ele se depara com uma mensagem de Na perguntando se o Sr. Cha chegou bem em casa. Lee Hyung-gyu não pergunta nada sobre para seu amigo, ainda. Mais tarde, Dong-yeon liga para Myung-man, e quando ele comenta que sua tia é parecida com a sua mãe, a mulher fala que é por elas serem gêmeas idênticas, o que conforta um pouco seu coração quando sentia falta de sua mãe. A protagonista faz um pedido a Myung-man e no dia seguinte Yomi finge ser o médico da garota, levando em vantagem poder mudar de forma, para que o coração de Soo-ja fique mais tranquilo e possa fazer as suas perguntas sobre a doença. Depois, Dong-yeon compra um celular para Myung-man, assim poderão se comunicar de uma maneira melhor. Mais tarde, o homem a leva para fazer algo diferente. Em uma cidade pequena, ele a entrega uma câmera, e um garotinho está junto à sua avó esperando seu professor chegar para lhe entregar o seu diploma. No entanto, o senhor havia falecido mais cedo. Myung-man decidiu aparecer com a aparência do professor e Dong-yeon será a fotógrafa para registrar esse momento importante na vida do garoto. Mais tarde, o homem fala para a protagonista que o senhor já chegou no jardim em que ela estava com a sua amiga Deus. Dong-yeon comenta que já a viu com roupa de hospital e Myung-man explica que a mulher está sempre doente. Ela adoece com os pecados dos humanos, falece e depois renasce. Enquanto isso, Soo-ja visita o túmulo de sua irmã com seu marido Kevin. A mulher diz saber que sua irmã sente falta da filha dela, mas implora que deixe a garota nesse mundo só mais um pouquinho. E a protagonista decide fazer uma coisa que nunca havia feito antes: comprar várias coisas e gastar sem pensar. Ela compra um presente para cada pessoa que ama e Myung-man é quem a acompanha. Myung-man faz um presente para si mesma. Ela tira fotos com seu namorado e depois coloca como capa do celular dele. No dia seguinte, Myung-man vai até o hospital visitar a sua amiga Deus. Ele pede desculpas por não dar ouvidos ao que ela tem a dizer e confessa que apesar de nunca ter dito, sempre sentiu pena do ciclo que a mulher tem feito repetidas vezes de ficar doente e depois falecer. O homem fala tudo isso sem vê-la, pois ela disse que estava se trocando. No entanto, a verdade é que estava muito mal e não queria que ele a visse. Enquanto isso, o Sr. Cha vai até o café em que Lee Hyung-gyu trabalha e diz que quer conversar com ele. Entretanto, seu pai aparece e, coincidentemente, o CEO de sua empresa também está no local. Para que o homem não descubra quem realmente o Sr. Cha é, Lee Hyung-gyu ajuda seu amigo. Os dois acabam se encontrando depois no elevador e Lee Hyung-gyu pergunta ao seu amigo se ele sabe quem é Na. Assim que o homem confirma que sim, em vez dele ir para casa, vai atrás da mulher. Na está na lavanderia de seu prédio e é surpreendida quando Lee Hyung-gyu diz que mesmo que ela esteja saindo com alguém, ele quer ser o escolhido e passar a ser o seu namorado, por ainda ter sentimentos e como já tiveram uma relação, o homem quer que leve isso em consideração. Enquanto isso, a protagonista pergunta a Myung-man se ela pode pedir viver um pouco mais. No entanto, o homem não pode lhe conceder isso. Para que ela sobreviva, terá que fazer o que tinha decidido anteriormente, contudo Myung-man iria desaparecer. O homem percebe em meio a essa conversa que Dong-yeon não tem muito tempo ainda com vida e decide pôr seus sentimentos às claras para a mulher. Ele fala que a ama e que está apaixonado por ela. Após essa declaração, a protagonista sugere que os dois comecem a namorar. No dia seguinte, Na é chamada na empresa para ter uma reunião com outro escritor. O homem a chamou por acreditar que ela plagiou uma parte de seu trabalho. No entanto, no local, a mulher descobre que seria somente uma frase sobre estudantes comendo uma comida, algo normal e que não foi copiado do homem. O escritor começa a dar em cima de Na e quando o Sr. Cha chega na empresa e fica sabendo da reunião, corre para tentar impedir que algo pior aconteça, mas ao entrar na sala, a mulher está jogando o notebook no chão e uma fera com um homem, e o Sr. Cha acaba defendendo a escritora. À noite, a protagonista janta com a sua família e Myung-man. Entretanto, algo que parte seu coração acontece. Quando a sua tia vai dentro de casa pegar mais bebidas, a mulher encontra a foto que Dong-yeon havia tirado há alguns dias e começa a chorar. A protagonista percebe que ela está demorando e entra para ver se não precisa de ajuda. Ela sabe que essa doença não faz somente quem tem sofrer, mas todos em sua volta, então se depara com a sua tia em prantos. Depois, Dong-yeon volta para a mesa e fala para todos que Soo-ja já irá voltar. Em seguida, sua tia aparece como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, a protagonista
protagonista agradece a Mil-Man por fazer companhia a eles, mesmo não bebendo ou comendo. E o homem pede que ela diga para ele o que está sentindo nesse momento, pois quando fez o acordo com Dong-yeon, passou a não conseguir mais ouvir seus pensamentos ou saber o que sente. Contudo, a mulher não é boa em pôr seus sentimentos para fora e se despede. Enquanto isso, o Sr. Cha se desculpa com seu amigo por ter passado dos limites em relação a Na-di-na. A protagonista no dia seguinte vai visitar a amiga Deus de Mil-Man no hospital e lhe leva um presente que irá ajudá-la a molhar seu brotinho. Dong-yeon fala que sempre teve raiva do ser superior, mas agora que sabe o peso que ela carrega com seus pequenos ombros por causa do mundo, parece que seus motivos passaram a ser pequenos em comparação a isso. A mulher simpatiza com as palavras da protagonista e diz que somente ela poderia se ajudar, que deveria amar Mil-Man e viver a vida da forma que se desenrolasse, pois de qualquer maneira o homem foi criado para a humanidade. Quando está indo embora, Dong-yeon é chamada pelo seu médico para conversar. Ele a convida para seu casamento que acontecerá dentro de 3 meses. Depois, a protagonista se encontra com aquele jovem escritor para pegar um autógrafo dele para a escritora Dalgona. A mulher se tornou fã do jovem e também está doente. Isso irá animá-la. Dong-yeon pede a opinião do jovem escritor com uma história. Se a protagonista escolher ficar com quem ama, o mundo irá acabar. No entanto, se tentar proteger o mundo, quem a pessoa ama irá perder a vida. Tendo isso em consideração, como ele acabaria essa história? O jovem acredita que a protagonista deveria se isolar de todos, assim salvaria o mundo e a pessoa que ama. E é isso que protagonistas fazem. Ocasionalmente, as coisas não acabam felizes para sempre. Dalgona fica feliz com o autógrafo e Mil-Man está esperando Dong-yeon depois da reunião. O homem, assim que a vê, lhe pede em casamento, acrescentando que, como não sabe quanto tempo ainda tem de vida, quer aproveitar ao máximo com a sua amada. Contudo, a protagonista explica que antes do casamento há várias etapas e o leva para conhecer o túmulo onde seus pais estão. Mil-Man se apresenta a eles e diz que quer casar com a filha deles. Entretanto, ela o rejeitou e Dong-yeon começa a fazer brincadeiras como se os pais dela não tivessem autorizado ela a se casar. O homem então fala que não entende a razão dela sempre se esquivar do que realmente quer falar. Depois, os dois comemoram os aniversários de Mil-Man que passaram e que nunca foram festejados. No fim, o homem assopra as velas e faz um pedido, que a protagonista seja feliz com as pessoas que ama, viva e no tempinho que sobrar, que se lembre dele. Enquanto isso, o Sr. Cha vai ver Na-di-na e em meia conversa revela que para ela que conhece Liu Yong-gyu e que a beijou naquele dia há muitos anos para evitar que a garota o visse, pois saberia que ela não seria feliz ao lado dele. O homem conta que Liu Yong-gyu é seu amigo há muito tempo e que inclusive moram juntos, mas por ele ter escolhido isso e saber como seu amigo é, não mudaria nada do que fez. Voltando a Dong-yeon, ela fez uma lista de coisas que precisava fazer e comprar o presente para seus amados, falar com os escritores, comemorar os aniversários de Mil-Man, tudo estava lá. No fim, falta só mais um item, que é ir embora e deixar todos. Tentar esquecê-los para que assim pudesse salvar o mundo e todos que ama, inclusive Mil-Man. O homem a pega saindo de fininho com a sua bagagem e tenta impedir, no entanto a protagonista está decidida do que irá fazer e deixa seu bracelete com ele. Dong-yeon vai para a casa perto da praia em que ela usava para chorar quando estava triste e por estar muito sozinha fica relembrando momentos com as pessoas que ama, no entanto tenta se manter forte para tentar esquecê-los e salvá-los. Mil-Man acha a protagonista e pede que ela seja sincera e fale o que está em seu coração para ele. Dong-yeon se sente segura e desmorona dizendo que quer realmente muito viver, mas com todos que ela ama junto. Essas palavras emocionam o homem que a abraça e tenta confortá-la. Ele confessa que também quer viver para poder ficar com ela e depois falecerem juntos. No dia seguinte, o CEO da empresa chama o Sr. Cha para uma conversa. Ele quer que Na-di-na se desculpe com aquele escritor arrogante e pague pelo notebook. O Sr. Cha, como qualquer funcionário, está cansado da forma que é tratado e diz para o homem descontar o valor de sua rescisão, pois está se demitindo. Enquanto isso, Dong-yeon e Mil-Man passam um dia conversando e comendo comidinhas gostosas. Ela precisava mesmo desabafar. O Sr. Cha vai desestressar com um taco e rebatendo algumas bolinhas. Lee Hyung-gyu o acompanha e faz uma aposta com um homem. Quem ganhar pode pedir o que quiser para o outro. No fim, é o Sr. Cha quem ganha e diz que depois irá lhe falar o que ele quer, quando encontrar algo. No dia seguinte, Na-di-na aparece na cafeteria de Lee Hyung-gyu e lhe faz uma proposta. Os dois terão 3 encontros para saberem se o que sentem um pelo outro vai ser arrependimento ou amor, e assim conseguirão se decidir se vão ficar juntos. O homem aceita mesmo com as condições de não trocarem mensagens, ligações
ligações ou ele aparecer na casa dela de repente. Ao sair do café, Nadina acaba se encontrando com o Sr. Cha e ao contar o que acabou de fazer, ele fala sobre encerrar o contrato entre os dois. Contudo, a mulher diz que se ele fizer isso, ela irá contar para seu amigo que o Sr. Cha beijou anos atrás para que os dois não se vissem. O homem acha que ela não teria coragem para tal, mas caso queira, ele libera a mulher a contar. Depois, lhe entrega o guarda-chuva que estava usando para que Nadina não fique doente e vai embora. O dia foi lindo e aconchegante para Dong-yeon e Myung-man. Como ele sabia que a família e a amiga da mulher ficaram preocupados com o sumiço dela, preparou uma surpresa para a protagonista. E quando chegam na casa da praia, estão todos a esperando. À noite, quando está somente Myung-man e Soo-ja preparando a comida, ela agradece a ele por ter ligado e avisado onde estavam. Depois comenta que apesar dela e sua irmã serem gêmeas idênticas, Soo-ja acredita que ficou com toda a parte ruim da personalidade, mau humor e etc. E acrescenta que quando sua irmã faleceu, passou a dedicar a sua vida às duas crianças que ficaram como presentes e desde pequena Dong-yeon se escondia quando estava triste ou algo assim. Ela nunca foi de conversar sobre seus sentimentos. Enquanto isso, Nadina e Sung-yeon conversam sobre a vida amorosa dela. O garoto dá um palpite que se ela esquenta tanto a cabeça com outro cara igual como ela esquentava com aquele que ela era apaixonada desde a adolescência, pode ser que ela goste dos dois, se referindo ao Sr. Cha e Lee Hyung-gyu. Contudo, como Nadina não fala nomes, o garoto não sabe de quem os dois se tratam. No dia seguinte, a protagonista e Nadina saem para caminhar e conversar. A escritora conta tudo o que aconteceu com aquele escritor arrogante e o que fez com o notebook do Sr. Cha. Dong-yeon pergunta a sua amiga se ela está gostando do Sr. Cha e ela nega, conta que na verdade está tentando se acertar com Lee Hyung-gyu para os dois voltarem. Myung-man as observa de longe e sente a sensação que lhe diz que sua amiga Deus está ficando cada vez pior. Ele avisa mais tarde a protagonista que vai ao hospital visitá-la. No local, a mulher o consola dizendo que irá nascer novamente e Myung-man pede que ela o diga a resposta do que fazer em relação a Dong-yeon. Entretanto, ela só diz que as divindades vivem e desaparecem para os humanos. Essa é a função deles. A protagonista aparece no hospital para dar apoio ao seu amado e depois eles saem conversando. Ele a explica que isso é o que sempre acontece com a mulher. No caminho, Myung-man acaba percebendo que um garotinho seria atropelado por uma moto, então corre para o pegar. Dong-yeon fica surpresa por ele ter impedido o acontecimento e o homem explica que é por causa dela estar vendo. Depois que ele começou a amá-la, passou a achar os humanos adoráveis. O celular da protagonista toca com um número desconhecido a ligando e quando atende descobre ser do CEO da empresa. Ele pede que ela vá ao escritório e caso Dong-yeon não for, ele irá processar Nadina. No entanto, no local acontece nada do que ela imaginou. O homem se ajoelha aos seus pés e pede que a mulher o ajude. O CEO quer que a protagonista convença o Sr. Cha a voltar a trabalhar na empresa. Acrescenta que o homem é filho do dono do prédio e mora na cobertura. A protagonista vai até a casa do Sr. Cha e fica deslumbrada ao ver o local. Fica ainda mais maravilhada quando descobre que aquele carrão estacionado todos os dias é do homem. O Sr. Cha conta que se demitiu por não aguentar mais trabalhar com aquele CEO e que agora está pensando em abrir uma empresa. E ainda convida Dong-yeon para trabalhar em um bom cargo depois que ela melhorar. Enquanto isso, Nadina decidiu parar com os romances que se parecem iguais, onde os protagonistas são inspirados em Lee Hyung-gyu e criou um novo, agora inspirado no Sr. Cha. Soo-ja vai ao hospital com seu marido Kevin e pede para falar com o médico que conversou há alguns dias sobre o estado de Dong-yeon. Como ele era Myung-man, ele não está no banco de dados do hospital e a enfermeira informa isso à tia da protagonista. A mulher não entende como isso pode estar acontecendo e se senta. Algumas pacientes escutaram sobre e comentaram com ela que há médicos fantasmas no local. Elas acham que Soo-ja pode ter sido mais um caso que os viu. A mulher começa a passar mal e de repente acaba precisando de ajuda. A protagonista está conversando com Myung-man enquanto isso e ele fala que caso voltasse no tempo gostaria de fazer as coisas exatamente do mesmo jeito, encontrá-la e amá-la. A conversa é interrompida quando Dong-yeon recebe uma ligação avisando sobre a sua tia e corre para o hospital. No local, Soo-ja comenta que não acharam um médico e ela não quer ouvir mais desculpas sobre a sua internação. Kevin vai achar um hospital melhor e os dois irão levar Dong-yeon para lá. A garota tenta explicar à sua tia que de qualquer maneira ela irá perder a sua vida, internada com cirurgia ou só continuando sem nenhum tratamento. Ouvir essas palavras
palavras causam mais estresses e dores em Soo-ja. Kevin leva a protagonista um pouco para longe e explica que no momento precisa que Dong-yeon e sua tia evitem assuntos que possam gerar estresse a ela. A mulher vai precisar se recuperar. Mil-man está esperando a protagonista na recepção e quando ela está saindo da sala em que sua tia está, acaba encontrando com a amiga Deus. A mulher diz que pode ajudar Dong-yeon, ela pode apagar Mil-man de sua vida e fazer o mesmo com ele. Um não vai se lembrar do outro, assim o acordo será apagado também. A protagonista então poderá fazer o tratamento como os outros pacientes e enfrentar o fim de sua vida lentamente. De qualquer maneira, o destino dela, qual for a sua escolha, vai ser perder a vida. Dong-yeon acaba aceitando a proposta. E na próxima cena vemos a protagonista conversando com seu médico. Ela será internada para começar o tratamento e quando ele pergunta a razão dela não ter aparecido antes, Dong-yeon não consegue se lembrar de seu motivo. O médico explica que isso é um dos sintomas de sua doença. Depois da consulta, quando está andando pelo corredor do hospital, acaba esbarrando em Mil-man e a protagonista pensa no quão bonito ele é, como na primeira vez que se viram. O homem lê seu pensamento e diz que apesar de sua beleza, ele está ocupado. Em seguida, Dong-yeon vai até ao quarto de Dalgona e lhe entrega maçãs. A mulher comenta que antes a protagonista estava tão radiante e pergunta o que mudou. Como Dong-yeon não se lembra, não sabe o que lhe responder e diz que isso acontece por causa de sua doença. Ela tem medo de perder todas as suas lembranças felizes. Então Dalgona promete visitar a protagonista quando ela estiver internada e criar outras lembranças felizes com ela. Em casa, Dong-yeon recebe mensagens daquele seu ex-namorado que tinha enganado sobre ser casado. Ele pergunta se a mulher ficou assim por estar sofrendo por ele e comenta que se divorciou por causa dela, mas que a perdoa. A protagonista não entende o que se passa pela cabeça desse querido e o bloqueia. Seu irmão pergunta se ela não estava saindo com outra pessoa, pois tem a sensação que isso estava acontecendo. No próximo dia, Dong-yeon é internada e Na-jina é que vai fazer companhia a ela, e quando as duas estão tomando uma bebida na recepção do hospital, escutam outras pacientes comentando sobre os médicos fantasmas. A protagonista comenta que um dia viu um médico super bonito, e as outras pacientes acham que ele pode fazer o grupo dos médicos fantasmas, pois não há nenhum que seja bonito. Depois, Dong-yeon leva Na-jina até o seu veículo e se despede de sua amiga. Quando a protagonista está abanando, o seu bracelete acaba se desfazendo e caindo embaixo de um carro, então ela se abaixa para pegá-lo. Enquanto isso, Mil-man persegue no estacionamento o homem que tirou a vida de seu próprio filho. Ele quebra os ossos do criminoso, no entanto, quando percebe que Dong-yeon observa, acaba deixando o homem escapar. Na próxima cena, vemos Lee Hyung-gyu entediado em sua casa, e quando vai na sala, percebe que o Sr. Cha deixou o que estava lendo aberto no aplicativo, e o homem pega para dar uma olhada. As histórias da escritora são muito parecidas com o que aconteceu entre ele e Na-jina. Lee Hyung-gyu percebe que o pseudônimo da escritora é parecido com seu nome também. Enquanto isso, o Sr. Cha se encontra com Na-jina e diz saber que o novo protagonista é ele e precisa saber se a mulher gosta dele. Quando ela questiona a razão, o homem responde que é para saber se deve tentar roubar Na-jina de seu amigo. Voltando à protagonista, Mil-man fica surpreso quando descobre que Dong-yeon lembra dele mais cedo, e a mulher começa a perguntar a razão de somente ela conseguir o ver. Ela passa a pensar que pode ser pelos dois terem assuntos inacabados e que ele é um fantasma. No dia seguinte, aquele escritor jovem vai visitar a protagonista, e no meio da conversa pergunta a ela como que acabou aquela história que ela tinha lhe comentado sobre a protagonista não saber se salva o mundo ou quem ama. Como já esperado, Dong-yeon não se lembra do que ele está falando e o garoto diz que pensou em uma continuação, que a protagonista iria viver em um looping, voltaria no tempo e evitaria o momento em que toma a decisão. Contudo, mesmo fazendo de tudo para evitar, as coisas se repetiriam até ela chegar novamente no momento da decisão. Depois que se despedem, quando está voltando ao seu quarto, a protagonista se depara com a amiga Deus, entretanto não se lembra de já conhecê-la. A mulher comenta que o telhado é um lindo lugar para a nova paciente internada visitar. No dia seguinte, Mil-man comenta com a sua amiga que achou estranho uma humana o reconhecer. Isso nunca havia acontecido com ele antes e repara que ela está cuidando de um brotinho quase sem vida. E não entende a razão de desperdiçar tempo com isso. A mulher explica que aquele brotinho é Mil-man. Enquanto isso, Na-jina convida Lee Hyung-gyu para um dos encontros. Quando ela vai o largar em casa, o homem a questiona se o seu pseudônimo dela é Lee Hyun, e quando ela confirma, ele diz que leu as suas histórias e reconheceu elas, somente a nova que ele sabe que não é sobre os dois. No entanto, se arrepende por ter comentado sobre e logo se
se despede e entra em sua casa. Voltando à protagonista, ela acaba encontrando Mil-man no telhado e quando ele começa a ser desagradável, Dong-yeon decide ir para seu quarto. Contudo, no elevador começa a sentir fortes dores na cabeça e o homem acaba ajudando. Depois, ele propõe à protagonista o contrato de acabar com o mundo com a ajuda dela. Entretanto, por não estar acreditando muito nas palavras dele, Mil-man a leva para a praia. Em seguida, faz a proposta novamente. Quando ela pergunta a razão dele por fé que Dong-yeon pode acabar com o mundo, o homem não sabe a responder. No entanto, a protagonista não aceita o acordo e comenta que ficou atentada, pois ela ama esta praia e sente que foi verdadeiramente feliz com alguém recentemente naquele lugar, só não consegue se lembrar com quem. Mil-man questiona sobre o bracelete em seu pulso e Dong-yeon não consegue explicar por não se lembrar, mas sabe que se ficar sem, começa a ter ansiedade. De repente, quando o homem vai encostar em seu rosto, a protagonista volta para o elevador com lágrimas no rosto e ele para sua casa no mesmo estado. Em seguida, ele se liga que há algo de errado e vai até a sua amiga Deus para descobrir. A mulher confessa que fez algo com Dong-yeon, deu a ela uma segunda chance de escolha e com essa informação, Mil-man vai até a protagonista para saber o que consegue descobrir sobre a relação dos dois. O brotinho de Deus volta à vida e ela comenta que certas coisas são inevitáveis. Seu amigo lhe questiona se ele beijou Na-jin-ah. Cha Jo-ik confessa que sim e explica seus motivos, como havia falado para Na-jin-ah também. A conversa não é nada fácil para os dois. Lee Hyung-gyu diz que seu amigo não precisava ser tão sincero confessando seus erros e Cha Jo-ik explica que falou a verdade por gostar muito de seu amigo. E Lee Hyung-gyu acaba indo dormir na cafeteria nessa noite, por não aguentar estar no mesmo lugar que Cha Jo-ik depois de descobrir tudo. Voltando ao nosso casal com memória curta, Mil-man pergunta à protagonista se ela conheceu uma mulher com cabelo curto e baixinha no hospital. Então Dong-yeon fala do que se lembra de abrir a garrafa para ela e receber a dica do telhado, somente isso. No entanto, Mil-man quer saber mais e acaba se estressando por a protagonista também não ter respostas. Dong-yeon comenta que depois que voltou para o elevador com lágrimas no rosto, havia apenas um pensamento, que era ligar para o humano, apelido que a protagonista havia dado a Mil-man. Contudo, ela não sabia quem era esse tal de humano, mas ao pegar seu celular, o contato estava lá. Entretanto, ninguém atendeu. O homem não tem muita paciência, encerra a conversa dos dois e vai embora. Ao chegar em casa, Mil-man percebe que há um celular em sua sala e ao pegar tem chamadas perdidas de Dong-yeon. Em seguida, ao desbloquear o aparelho, ele se depara com uma foto dos dois felizes. No dia seguinte, os ex-colegas de trabalho da protagonista vão lhe visitar, incluindo Cha Jo-ik, e depois de um tempo Na-jin-ah aparece no quarto. No entanto, quando percebe que o homem está ali, dá meia volta. Cha Jo-ik a enxergou e logo foi atrás da mulher. Os dois se encontraram e ela fala que vai sair com Lee Hyung-gyu. Acrescenta que pode beber e acabar fazendo besteira. O homem então explica a Na-jin-ah que se seus sentimentos fossem superficiais para mudarem com alguma besteira que ela fizesse, ele não teria contado sobre eles. E acrescenta que gosta dela desde o começo, desde o primeiro beijo dos dois. Cha Jo-ik comenta que Lee Hyung-gyu já sabe de tudo. Depois, quando a mulher está voltando para o quarto da protagonista, Dong-yeon a ataca e exige saber de tudo. Sua amiga lhe dá uma ajudinha falando como Cha Jo-ik é rico, engraçado, sabe falar as coisas certas. Mais tarde, Na-jin-ah vai até ao café de Lee Hyung-gyu para os dois saírem para jantarem. No local, ela descobre que Song-yeon trabalha ali e o garoto começa a encaixar as peças sobre os romances da escritora. Em seguida, pergunta a ela quem seu chefe é o primeiro amor ou o segundo? E ao descobrir que é o primeiro, volta a pensar na sua teoria que Na-jin-ah deveria ficar com o segundo por se tratar do presente e Lee Hyung-gyu do passado. No jantar, a mulher falou que deve ter sido fácil para ele quando sentiu saudades e por isso voltou, pois para ela não foi bem assim. Na-jin-ah ficava muito tempo sentada na estação perto da casa dele com a esperança de o ver, às vezes em um café perto também, ou só caminhando pela rua. No entanto, a mulher não quer que ele sinta culpa ou algo assim, mas que saiba que ela o amou sozinha por muito tempo e era Lee Hyung-gyu, de 18 anos. No presente, o homem é um completo desconhecido para ela, e Na-jin-ah confessa que ter beijado Cha Jo-ik importa, e assim os dois terminam o relacionamento. Quando está indo para casa, ela acaba encontrando seu amado e lhe dá um beijo. Depois, Cha Jo-ik a ajuda a entrar na residência e a se arrumar para dormir. No dia seguinte, Dong-yeon recebe a notícia de seu médico que irá perder o seu cabelo por causa da quimioterapia. Então, ele a indica raspar ele, pois o processo é
menos doloroso do que o ver caindo aos poucos. A sua tia, então, para deixar mais confortável, diz que vai sair um pouquinho para comprar chapéus para sua sobrinha, e assim que sai do quarto, desaba a chorar. Dong-yeon aproveita a chance e vai ao salão de beleza. Ela pede que deixem seu cabelo com várias ondinhas e cheio. Depois de pronto, a mulher confessa ter ficado com um pouco de medo quando viu a protagonista com a roupa de hospital entrando, pois muitos pacientes vão no local para rasparem a sua cabeça, e quando Dong-yeon explicou o que queria, ela se sentiu aliviada. Então a protagonista, depois de tirarem algumas fotos do resultado, revela que irá raspar e pede desculpas pelo trabalho que deu. Ela explica que só queria se arrumar pela última vez. Contudo, quando começam a cortar o cabelo de Dong-yeon, seu nariz começa a sangrar, e quando ela se levanta, Mil-man a pega antes que desmaie. A protagonista tem um sonho enquanto está desacordada. Ela o vê chorando em seu funeral desesperadamente. Ao acordar, Dong-yeon pede desculpas ao Mil-man, que está segurando a sua mão. Entretanto, ele se levanta e vai embora. No caminho do quarto de sua amiga Deus, o homem começa a lembrar de algumas coisas, e ao chegar no cômodo, a mulher e seus pertences sumiram. Então, para tentar descobrir o que a protagonista significa para ele, Mil-man invade o sonho dela e a leva para sua casa. No local, ele tenta analisar a mulher, mas não consegue ter certeza. Assim, ele resolve levá-la ao lado de fora, ao mundo onde não há coisas vivas, e Mil-man tem a sensação que já a levou ali. Os dois começam a citar frases do autor do livro que o homem está lendo, e após uma que Dong-yeon falou, ele a beija e começa a lembrar de tudo. A mulher também se lembra do pedido que fez a Deus para que um não se lembrasse do outro, e assim acorda. Ao pegar o seu caderninho de anotações, tudo que ela havia escrito naqueles meses retornaram, e o jardim de Mil-man começou a criar vida. A protagonista vai até a sua casa e não sabe o que fazer. De repente, o homem aparece atrás dela. Os dois não acreditam que um esqueceu do outro. O homem diz que eles deverão aceitar o destino e está disposto a desaparecer pela Dong-yeon. Quando volta para o hospital, sua tia estava preocupada esperando, e Mil-man explica que ela estava com ele. Soo-ja questiona a razão por ele ter sumido por tanto tempo, e o homem explica que estava organizando o casamento deles. Na cafeteria, Cha-Ji-wook diz para Lee Hyung-gyu voltar para casa, e Song-yeon percebe nesse momento quem era o amor número 2 de Na-ji-na. Dong-yeon é arrastada por sua amiga para falar sobre a decisão de casar, e Mil-man por seu cunhado. Song-yeon entrega para o homem um valor que ele havia guardado em uma poupança para ajudar no casamento. Já a conversa das garotas não é muito animada. A protagonista chora no colo de sua amiga, falando que por mais que tentasse evitar a decisão, não adianta, e ela não sabe o que fazer. Enquanto isso, Lee Hyung-gyu conta para seu amigo que ele acha que já está na hora de se mudar e amadurecer. No dia seguinte, a protagonista conversa com seu médico e eles adiam o tratamento para começarem depois do casamento. Na-ji-na e Lee Hyung-gyu se encontram novamente, e ele tenta se explicar para ela e mostrar ser respeitoso por sua decisão. Quando o homem volta para casa, se depara com seu amigo esperando na frente, e ele não consegue conter as suas lágrimas. Cha-Ji-wook o consola, e seu amigo fala que é melhor ele não vacilar com a mulher, senão ele irá roubar para si novamente. Dong-yeon encontra a amiga Deus e pede ajuda dela de novo. No entanto, a mulher não pode fazer mais nada sobre, e fala que a protagonista tem que apenas aceitar o seu destino. Foi o final feliz que Mil-man desejou, mas ela vai entender isso na hora certa. Nos próximos dias, o casal faz tudo junto e aproveitam tudo que podem. A protagonista manda aqueles presentes que havia comprado para cada um que amava, e todos se sentem queridos. No de seu irmão teve um extra, pois ela devolveu o dinheiro que ele havia dado para o casamento junto com os seus presentes. Dong-yeon nos últimos dias tem medo até de dormir e Mil-man desaparecer, então pede que ele não saia de seu lado. No entanto, o homem vai se encontrar com a sua amiga Deus, e eles conversam sobre a escolha dele, que é proteger a protagonista, o mundo e todos que ela ama, menos ele. Quando volta para casa, Mil-man encontra Dong-yeon chorando, pois ela pensou que ele havia sumido, e diz que não consegue fazer a escolha. Então a protagonista deseja não amar, contudo ele não pode lhe conceder isso por ter escolhido salvá-la. Mais tarde, Dong-yeon faz outro pedido, que ela seja
levada ao mundo que encontrou o fim, mas não para ficar no lugar, apenas para viver o último dia com seu amado. E ele a leva lá. No lugar, a protagonista diz que vai rezar, apesar de não ter Deus neste mundo por não existirem mais humanos, ela faz mesmo assim e Myung-man a acompanha. Dong-yeon descobre que um Deus nasce assim que é desejado e ela confessa para o homem que seu pedido foi que não amasse, apesar de saber que não vai ser realizado, não custava tentar. E em seguida, a protagonista pede desculpas por o amar tanto, já Myung-man a agradece por isso. O dia vai chegando ao fim e os dois se dão as mãos. Dong-yeon fala que o ama e queria que ele estivesse com ela até seu último momento. Myung-man diz que irá levar junto com ele a dor da protagonista e a sua tristeza, para que ela seja feliz. Em seguida, o seu amado desaparece aos poucos. Dong-yeon começa a chorar com angústia enquanto a chuva cai sobre si. Alguns meses se passam e Dong-yeon recebe a notícia de seu médico que a cada consulta parece acontecer um milagre, pois seu tumor diminuiu, algo que ele nunca havia visto antes, ainda mais sem o tratamento. Cha Ji-wook liga para a protagonista pedindo que ela vá à sua casa e como a mulher estava no carro com a sua amiga, Na-jin-ah acaba deixando escapar que os dois não estão mais se falando e que dessa vez ela decidiu agir de maneira diferente com os seus amores. A mulher não vai mais correr atrás deles, mas esperar que venham até ela. Na casa de Cha Ji-wook, ele oferece a Dong-yeon o cargo de gerente em sua empresa, que no momento só há os dois de funcionários. A protagonista aproveita a oportunidade e comenta sobre o relacionamento dele com Na-jin-ah. Os dois agem como se tivessem todo o tempo do mundo para ficarem juntos, no entanto tudo pode acontecer e ela acrescenta que o que falta no homem é coragem. Cha Ji-wook gostou do conselho que recebeu e agradece. À noite, Dong-yeon janta com a sua tia e seu irmão. Ela tem uma novidade para suas crianças e revela que irá se mudar para a Coreia novamente, junto com o seu marido Kevin. E a protagonista conta que irá voltar a trabalhar, por mais que essa ideia não seja apoiada pelos dois no início, a mulher explica que não aguenta mais ficar sem ter o que fazer. Mais tarde, quando Soo-jae e Song-yeon estão limpando a louça, eles comentam baixinho sobre Myung-man e estão preocupados por Dong-yeon não ter dado muitos detalhes da razão dele ter voltado para os Estados Unidos, ou se terminaram. No fim, nenhum dos dois tem coragem de perguntar. Na-jin-ah em sua casa recebe uma visita inesperada. Cha Ji-wook aparece em sua porta e fala sobre o que conversou com Dong-yeon. O homem não sabe se o que ela falou é o certo, contudo decidiu não perder mais tempo. Cha Ji-wook conversa com Na-jin-ah e diz que voltará quando ela quiser assinar com ele um novo contrato ou quando estiver pronta para o beijar. No dia seguinte, a protagonista acorda e quando sai de seu quarto se depara com Myung-man e metade da casa do homem em seu apartamento, como era antigamente. Ela corre para o abraçar e acaba se emocionando, confessa ter sentido muita saudade dele. Entretanto, o som de seu despertador começa a tocar e ao abrir seus olhos, Dong-yeon se dá conta que não passava de um sonho. Mais tarde, a protagonista se encontra com seus antigos colegas de trabalho e descobre que cada um está com um cargo novo, inclusive que uma colega sua é a nova escritora que estava ganhando visualização na plataforma de leitura. E como as novidades não param por aí, que a mesma também está namorando com o único homem que sobrou da equipe. Dong-yeon fica em choque com as descobertas e quando conta para Cha Ji-wook, ele tem a mesma reação. No caminho do escritório, a protagonista compra uma rosa para si, igual as que Myung-man havia lhe dado, e decide que vai pensar nela, como se tivesse recebido dele, pois as que ela havia ganhado já murcharam. Agora, em relação ao escritório, como estão no começo, não tem muita coisa ainda, e Dong-yeon esperava algo maior e melhor, mas se conforma no fim. Depois, a protagonista vai na casa de Na-jin-ah e convenceu ela a assinar o contrato, e meia conversa das duas, a sua amiga diz que Dong-yeon deveria começar a escrever também, já que tem experiência como editora. E Song-yeon está no trabalho conversando com seu chefe. O garoto fala que agora que a sua irmã está bem melhor, não sabe mais qual desejo pedir ou caminho seguir. Então Lee Hyung-gyu lhe dá um empurrãozinho e oferece a Song-yeon o cargo de gerente na segunda loja. Claro que o garoto aceita e por ser muito grato pelas oportunidades que vem recebido, resolve revelar que conhece Na-jin-ah e que ela é como uma irmã para ele. Os dois têm uma conversa mais profunda e Song-yeon fala que espera que ele tenha perdido somente o seu primeiro amor e que esteja tudo bem entre o homem e Cha Ji-wook. Lee Hyung-gyu ficou pensando no que ouviu de seu funcionário
milionário e decidiu chamar Chadwick para fazerem algo. O homem fala para seu amigo que quer recomeçar a amizade deles. À noite em sua casa, a protagonista decidiu seguir o conselho de Na-Jina e começar a escrever sobre o amor entre ela e Mil-Man. No dia seguinte, Dong-yeon conseguiu mais um escritor para a empresa de Chadwick e se trata daquele jovem. Ele comenta sobre ter começado a ler um novo romance sobre a desgraça e que parece ser muito bom, mas desejaria que o final não fosse triste, que é o que a protagonista está escrevendo. Mais tarde, Dong-yeon janta com seus amados em um lugar para comemorar o dia bom que teve, e todos, sua tia, irmão e amiga, se mostram interessados em saber o que aconteceu com Mil-Man e que sentem falta dele. Depois, a protagonista vai até a casa de Mil-Man e lá se senta no sofá com a foto dos dois em suas mãos para aliviar um pouco a saudade. Depois, lhe escreve uma mensagem contando sobre como todos sentem a sua falta. De repente, o celular dele toca e também está no sofá. A protagonista pega para ver e havia uma mensagem que nunca tinha sido enviada, perguntando se a mulher está feliz. Dong-yeon deita na cama dele em seguida e, ao se virar, o enxerga juntinho a ela. Entretanto, quando vai encostá-lo, o homem desaparece e ela desaba em lágrimas. Quando está voltando para casa, na parada de ônibus, a protagonista encontra a garota Deus e fica feliz de saber que ela está bem. Para que não a deixe pegar chuva, Dong-yeon entrega o seu guarda-chuva para a garota e diz que irá correndo. Vemos agora a garota no jardim com Mil-Man. O homem pergunta sobre a sua amada e Deus conta sobre a sua trajetória. Quando a borboleta de seu jardim chegasse ao fim de sua vida, que é Mil-Man, se tornaria uma flor, como o restante que há no local, que simboliza os humanos. Então a garota fala que o verdadeiro destino dele era viver feliz como humano e o libera voltar para sua amada. A protagonista está no ônibus voltando para casa e quando o veículo freia, alguém a segura. Ao olhar para a pessoa, Dong-yeon não pode acreditar quem está bem na sua frente. Seu amado teria realmente voltado ou é só a sua mente a enganando outra vez? Quando descem do veículo, Mil-Man conta que virou um humano e que agora pode ficar doente, tem que comer, dormir e etc. Em casa, o homem explica que graças à protagonista, ele evoluiu tanto que agradou a garota Deus e por isso ela o permitiu nascer. Antes de dormir, Dong-yeon pede que ele não desapareça nunca mais e quando abre seus olhos no dia seguinte, não o enxerga na cama. Nessa hora, seu coração parece que vai parar, mas quando chega na cozinha, lá está o seu amado. A protagonista leva Mil-Man até o seu irmão para ver se ele irá o reconhecer e a garota Deus cuidou de tudo. Agora todos enxergam o homem como Dong-yeon o via. Song-yeon abraça Mil-Man e ressalta o quanto sentiu a sua falta. A garota Deus agora vive uma vida como se fosse uma humana também. Ela está estudando e feliz com o rumo que as coisas tomaram. Depois, a protagonista vai encontrar o jovem escritor e quando deixa os dois sozinhos, Mil-Man conta que eles irão se casar e que sabe que o garoto gosta de Dong-yeon. Para que ela consiga mais um contrato assinado, convence o jovem escritor a conversar com uma fã que é a Dalgona. Com esse encontro, a mulher assina com a empresa do Chadwick. Enquanto isso, Na-Jina acaba esbarrando com Lee Hyung-gil e ele a pergunta se ela vai ir ao encontro da turma, mas a mulher já seguiu em frente e fala que dessa vez não irá comparecer. No jantar em família, Song-yeon conta que virou gerente de uma cafeteria e Mil-Man fala que veio para ficar de vez. O homem vai ganhar a vida trabalhando na emergência do hospital. E o médico da protagonista também está com mais cor em sua vida, pois um bebê está chegando e Dong-yeon parabeniza. Depois ela consegue mais um cliente para a empresa. Mil-Man irá usar o apelido que a protagonista havia dado como seu nome, Kim Saran, que em uma livre tradução feita por mim mesma é Ken humano. A garota Deus cuidou de vários detalhes como a aparência que já havíamos percebido e manter o celular do homem com bateria por mais de 3 meses, para que a protagonista pudesse ler a mensagem que ele nunca havia enviado. Na-Jina está com Chadwick em sua casa e a mulher está muito feliz por estar entre os top 10. Acontece que ela se aventurou em outro gênero além do romance e parece ter dado certo. Quando o homem vai a beijar, ela disfarça e não deixa. No entanto, depois os dois saem para beber e acaba rolando os beijinhos. No dia seguinte, Chadwick até começa a participar dos jantares em família como namorado de Na-Jina. A protagonista fica surpresa quando descobre que Song-yeon já o conhecia. Durante o jantar, Na-Jina fala que todos que acompanharam
acompanharam Mil-Man e Dong-yeon sabem do amor dos dois e por tudo que passaram. Depois, quando Cha-ji-wook e Na-jina estão conversando, ele comenta sobre ela ser seu primeiro amor e a mulher sabe que isso não é verdade, então o homem explica o seu conceito de primeiro amor. Cada amor começa com algo muito único, não se limitando apenas a uma pessoa, e sempre será diferente, não importando quantas vezes se apaixone, então sendo assim, ela é seu primeiro amor. Enquanto isso, a protagonista pediu que assim que o seu amado chegasse em casa, que ele a ligasse, e Mil-Man seguiu à risca o pedido da mulher. Depois, ela o instruiu a tomar um banho e depois a ligar, assim o homem fez. Enquanto conversavam, ele pegou no sono, assim como os humanos fazem. Quando adormece, a protagonista vai parar no jardim e a garota explica que isso é somente um sonho. Ela queria mostrar seu uniforme para Dong-yeon e a flor que Mil-Man se tornou. A protagonista agradece por todas as coisas que Deus lhe fez e a garota fala que a história de Dong-yeon ainda não acabou e a do homem está apenas começando. No trabalho, Mil-Man acaba encontrando o marido de uma mulher grávida que ele havia atendido na emergência e o homem o agradece por ter salvo sua esposa e filho. E no escritório, Cha-ji-wook comenta com a protagonista sobre o novo romance da plataforma, chamado Desgraça ao Seu Dispor. Ele quer encontrar o autor e trazê-lo para a empresa. No entanto, a garota não quer se tornar uma celebridade, então muda o assunto e se despede. Na casa de Mil-Man, os dois estão observando o céu quando começa a passar várias estrelas cadentes, então cada um faz um pedido e o homem revela que o seu é se casar com a protagonista. O que vocês acharam dessa temporada? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtem e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!